Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente, o canal da saudade. Não se esqueça de se inscrever. Já estamos em 500.000 de inscritos. 500.000 inscritos. Gente, não é brincadeira, hein? É um canal que bomba no YouTube. Canal do Eli Correia. Olha, se inscreva, dê aquele like e faça aquele joinha. E acione o sininho, porque o sininho tocou. É mais uma postagem, é mais uma história que a vida escreveu. E eu peço a todos vocês, conheçam o nosso site elicorreiaoficial.com.br, elicorreiaoficial.com.br. Tem o Espaço Mulher, tem o Espaço Turismo, o Maga Eli, tem os cursos profissionalizantes para ajudar você, tem um mundo esperando por você. Site elicorreiaoficial.com.br. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, nem mesmo depois de morto. Eu gostava muito de Gilda, minha cunhada. Uma pessoa admirável, cheia de um encanto pessoal, inteligente, sensível. Gilda estava com 18 anos quando começou a namorar meu irmão, moreno bem alto, moreno bem forte, pele queimada. Gilda, uma loira, bem clarinha mesmo, boca pequena, corpo bem feito, uma estatura média e os seus cabelos bastante longos. A princípio, os dois estavam bem, namorando, se entendendo maravilhosamente. Mas, com o passar do tempo, meu irmão começou a ficar com muito ciúme da namorada. E Gilda, com muita paciência, sempre muito dócil, procurava ir levando as coisas numa boa. Ela estudava em uma escola e sempre desconfiado que ela poderia paquerar, ser paquerada, que ela poderia, enfim, ficar com alguém. Meu irmão aparecia de sopetão. De repente aparecia o meu irmão para ver se ela estava conversando com alguém, para ver se ela estava, de bate-papo com alguém. Nunca pegou nada, a não ser ela dando um tchauzinho para um colega, para outro. Mas esse tchauzinho, esse alô, até amanhã, isso já bastava para deixar meu irmão enfesado. Deixava o meu irmão, nervoso, que ele já voltava brigando com ela, que ela não tinha que fazer nada disso, não tinha que se despedir de ninguém, ainda mais de rapazes que não tem nada a ver. Vezes ou outra, ela se queixava para mim. Dizia que ficava muito triste com as crises de ciúme do meu irmão. Mas ela o amava. Aliás, ela o adorava. E não tinha intenção de acabar com o namoro de jeito nenhum. Embora soubesse, ou embora ela imaginava, que o futuro com ele, se ele continuasse assim, seria muito difícil. E as brigas não paravam, sempre por causa de ciúme, a ponto da família dela interferir, achando que melhor era a Gilda terminar enquanto era tempo. Que terminasse agora, enquanto, não ficou ainda muito sério, não ficaram noivos, não estão planejando casamento, então é melhor acabar agora enquanto estão namorando. Ela pesou tudo o que os pais, os parentes disseram. Ela pensou muito nos conselhos que recebeu e resolveu ter uma conversa franca com meu irmão. Uma conversa séria mesmo. Ele quase ficou louco. Ele chorou. Ele pediu, até suplicou que ela nunca mais falasse naquilo, que nunca mais ela pensasse em separação, que ela falasse novamente de que estava difícil o relacionamento dos dois, e prometendo mudar. Ele prometeu mudar. Não ia mais sufocá-la com suas implicâncias, com seus ciúmes. Gilda, então,
resolveu dar mais essa chance. Só que parar de estudar como ele queria que ela parasse, vê se pode, ela não ia. Meu irmão então aceitou na hora. Tá, você não precisa parar de estudar não, porque caso contrário, ele sabia, se ele não concordasse com ela, ele ia perdê-la. Mas vê se pode, nem querer que ela estudasse de tanto ciúme. Ele, embora continuasse sentindo um ciúme louco por Gilda, procurava se controlar. Não queria dar demonstração do que passava no seu íntimo. E assim o namoro seguiu. Até que por fim ficaram noivos. A data do casamento foi acertada. Gilda, um pouco antes do casamento, ainda foi alertada pelos pais que pensasse bem, que ainda dava tempo dela repensar o casamento, porque enquanto a pessoa não disser o sim lá no altar, o casamento não foi concretizado. Quer dizer, até a hora do sim ela pode mudar de ideia. Porém, ela não ia mudar de ideia. Ela estava decidida a se casar com o amor da sua vida, apesar dela sentir que ele segurava muito aquelas manifestações de ciúme, mas ela preferiu correr o risco, de conviver com uma pessoa ciumenta do que perder aquela pessoa que tanto ela amava. E o dia do casamento chegou. Gilda estava lindíssima, parecia uma bonequinha de porcelana, toda com rendas, com brilhos, cabelo lindo, vestido maravilhoso, aquela cauda. A hora do sim. A hora do sim. Nessa hora meu irmão chegou a se emocionar e a chorar. Ele disse aquele sim, mas um sim assim com tanta emoção que lágrimas caíram dos seus olhos. Depois do casamento, depois do matrimônio na igreja, aquela recepção para parentes, para convidados, padrinhos, e viajaram em lua de mel. Voltaram numa boa da lua de mel. Agora, na convivência do dia a dia, não demorou para recomeçar aquelas crises de ciúmes de meu irmão. Ele passou a ser autoritário, dizendo que ela, Gilda, tinha que obedecê-lo, porque agora ela era sua mulher, era sua esposa e tinha que fazer tudo que ele mandava. Voltar a estudar? Não, isso não. Voltar a estudar? Jamais. Onde tivesse homem, ele não queria que ela aparecesse. E começou então a brigar mesmo, a brigar para valer, porque ela não aguentava o jeito dele tão ciumento. Agora, depois de casados, o ciúme voltou com tudo. Ele tão inseguro e sem nenhuma razão, pois ela o amava mesmo, ela o amava de verdade, ela o amava muito. Mas, assim mesmo, aguentando, suportando tudo, o casamento aos trancos e barrancos foi adiante. E eles estavam comemorando agora o 1º ano de casados. Meu irmão Augusto e a esposa Gilda vinham almoçar em minha casa. Em minha casa seria a comemoração do 1º ano de casamento. Um almoço eu tinha preparado para eles e para os parentes. E ficamos até surpresos. Os dois vieram de moto. Ele havia comprado a tão sonhada moto. Ele veio pilotando aquela moto, ela, Gilda, na garupa. Minha cunhada, Gilda, não se mostrava tão contente com aquela compra da moto. Mas meu irmão estava radiante, meu irmão estava feliz. A onda agora é moto, ter moto. Moto para cá, moto para lá, moto até para trabalhar. E de certa forma, nós gostamos. Ela não concordava com a compra da moto, mas nós gostamos, ele estava feliz. Porque agora com aquela compra, a moto parecia que servia de calmante para ele. Que vivia para cima e para baixo, sempre levando na garupa a esposa querida, a esposa adorada. Ele, muito cuidadoso, dirigindo com cautela,
Não ia a lugar nenhum sem usar o capacete, e ela também. Perto do Natal, os dois vieram em casa. Estavam contentes. E nós também ficamos felizes em vê-los assim, sabe? Já fazia algum tempo que nós não os víamos, fazia algum tempo que eles não apareciam, e vê-los assim felizes, para a gente foi um motivo de muita alegria. Meu irmão encostou a moto um pouco para trás do nosso portão, pois nosso vizinho estava fazendo uma reforma na casa. E um enorme caminhão estava parado logo adiante, com a traseira diante da nossa entrada. Em cima desse caminhão, enormes ferros, esses ferros de construção. Meu irmão parou ali, tirou o capacete. Minha cunhada pulou da garupa, também tirou o capacete e veio em minha direção para dar um abraço. Foi tudo muito rápido. Enquanto meu irmão descia da moto, empurrava com o pé, sabe, aquele suporte para deixá-la ali estacionada, ele baixava aquele suporte, sabe aquele suporte, né, que segura a moto estacionada. Então, enquanto ele com o pé, ele empurrava aquele suporte, né, eis que o motorista do caminhão resolveu dar ré. Como ele estava dentro lá da cabine, ele não percebeu, ele não viu que tinha parado uma moto logo atrás. E nesta dele dar ré, com aqueles vergalhões, com aqueles ferros de construção, aqueles enormes ferros que não cabem dentro da carroceria, ficam com aquelas pontas fora da carroceria. Eles estão ali amarrados e com um pano vermelho, Eu ainda gritei: Augusto! Augusto, cuidado, olha o caminhão dando ré! Ele, sem entender o que eu estava falando, sorrindo, olhou para mim e foi aí que tudo aconteceu. Um daqueles ferros simplesmente entra no pescoço de Augusto. E conforme o caminhão vinha de ré, devagarinho, o ferro foi entrando, atravessou o seu pescoço, e nós gritando com o motorista: motorista, para, pelo amor de Deus, motorista, para! Mas o motorista lá dentro do caminhão não ouviu e continuou dando ré, e aquele ferro foi entrando cada vez mais no pescoço de meu irmão, a ponto de atravessar o pescoço. Meu irmão arregalou os olhos, levou ainda sua mão até aqui à altura do pescoço e ficou pendurado como fica um frango no espeto. A cena era mais ou menos parecida com essa. Ele, espetado por aquele ferro, fica pendurado como um frango no espeto. Foi a coisa mais pavorosa, foi a coisa mais horrorosa que eu pude presenciar. E aquela gritaria: para, caminhão, para, motorista, para! Só que quando ele parou, já era tarde demais. Meu irmão já estava morto, com aquele ferro atravessado em seu pescoço e ele ali pendurado. Não havia absolutamente mais nada a fazer. Minha cunhada, Gilda, assistindo tudo aquilo, entrou em estado de choque e desmaiou. Ela não suportou aquilo que ela viu. Teve de ser hospitalizada com urgência e daí para frente tudo para nós acabou. Com essa tragédia na porta da minha casa, ficamos por demais abalados. E difícil de superar o trauma que ficou em todos nós. Mas para Gilda, muito mais difícil. Ela dizia que via o Augusto em tudo quanto era lugar. Apesar de começar um tratamento com um psicólogo, nada dela melhorar. Ela vivia dizendo que o marido, que o Augusto, queria a todo custo levá-la com ele. A todo custo, ele queria de qualquer jeito buscá-la para ficar com ele. Quantas coisas horríveis em sua cabeça. Ela só dormia
sob efeito de calmantes fortes. Mesmo assim, ainda ela sofria muito, não querendo mais sair de casa. Ela sozinha não podia ficar. Então o que fizemos? A trouxemos para a nossa casa. Ela não estava nada bem. Emagreceu muito, sempre abatida, chorando, falando do marido, falando de Augusto o tempo todo. Ora, ela olhava assim para o céu, como se ela estivesse vendo Augusto lá em cima. Outras horas, muito calada, nas suas mãos, sempre alguma coisa de Augusto, sempre alguma coisa. Uma roupa, uma camisa, uma calça, muitas vezes o sapato, outras horas o capacete. E o psicólogo dizia que não adiantava querer acelerar as coisas, tinha que dar tempo ao tempo, o tratamento não podia parar, e que ela, com as orientações que ela estava recebendo e com o apoio da família, era deixar que ela mesma fosse também, superando o trauma, superando a perda. Ela ia com o tempo, dizia ele, com o tempo ela vai superar, aos poucos ela vai vencer. Tudo é uma questão de paciência, uma questão de tempo. O tratamento não pode parar e o apoio da família também. E foi então, naquele dia, 4 de setembro, que ela estava super agitada. Não largava por nada deste mundo aquele capacete que pertenceu a Augusto. Ela agarrada ao capacete, ela foi se deitar depois que demos os medicamentos. Eu mais tarde fui dormir também, e ela estava num sono profundo. Apaguei as luzes e me deitei. Pela madrugada eu despertei e fui dar uma olhada em Gilda. Só que, para o meu espanto, quando eu chego no quarto onde Gilda dormia, a cama estava vazia. Cadê a minha cunhada? Cadê Gilda? A cama vazia. Fui ver onde ela tinha ido. Quando eu vou então à sala, eu encontro ela sentada na cadeira de balanço, segurando o capacete em suas mãos e também com a luva que ele usava enquanto dirigia, pilotava a moto. Gilda, vem pra cama. Tá frio, Gilda. Vem se deitar. Venha pra cama de novo. Vem, Gilda. E eu acendi a luz da varanda, onde ela estava ali, na cadeira de balanço. E quando eu acendo a luz e toco nela, a sua cabeça pendeu. E eu gritei: mãe, pai, corram aqui! Mãe, pai, pelo amor de Deus, correm aqui! Ela, Gilda, estava com os olhos assim arregalados e morta. Uma grande mecha de seus cabelos estavam entrelaçados nos fios de nylon daquela cadeira de balanço, como se tivessem sido puxados com muita força. A sua boca aberta, numa expressão de dor, de angústia. Os 2 dedos daquela luva que ela segurava estavam atados com um nó muito forte, prendendo o polegar de sua mão direita. Foi uma coisa chocante, inexplicável. Nem a polícia técnica conseguiu entender, explicar tudo aquilo. A causa-mortes deu como parada cardíaca. Mas para nós ficou um mistério. Um mistério. Ela sempre dizia que via Augusto em todos os lugares. Ela sempre dizia
que o Augusto aparecia querendo levá-la com ele. Ela sempre dizia que ela via Augusto em todos os lugares, que Augusto vinha sempre para buscá-la, e a qualquer momento ela sentia que ele ia levá-la, mas nós achávamos que isso era da cabeça dela. Porém, a encontrando na cadeira de balanço, com seus olhos arregalados, sua boca aberta, segurando o capacete com força e o seu dedo polegar amarrado pela luva, pelos dedos da luva, um mistério, um verdadeiro mistério. A conclusão que chegamos é que ele não a deixou em paz nem depois de morto. E o que ela dizia, que ele viria buscá-la, que ele estava tentando levá-la, isso acabou acontecendo. Ele veio buscá-la mesmo e a levou com ele naquela noite, naquela madrugada. Nós, dada a situação, ficamos assim, tão abalados. Augusto esteve em casa e levou a mulher com ele para o além. Levou Gilda, conforme ela sempre dizia, que ele vinha buscá-la, que ele sempre estava ali, ela via em todo lugar, em todo canto, e ele veio realmente naquela madrugada e a levou. É assustador, é chocante, mas a verdade é que isso aconteceu. Nem a polícia técnica entendeu ou soube explicar. Um verdadeiro mistério que para nós não tem segredo. Augusto, naquela madrugada, veio buscá-la e a levou. Esta é mais uma história que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! Nem mesmo depois de morto. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.